Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não é daquelas coisas que a gente planeja, né? Você acorda um dia e a vida tá lá inteira ainda, com as crianças chorando na sala, a mulher esquentando uma madeira, o cheiro de café queimado porque você deixou o fogão ligado demais. E de repente, sem aviso, tudo desmorona. Não é como nos filmes que tem um vilão ou um momento exato para apontar o dedo. É só uma sequência de escolhas que parecem pequenas na hora, mas vão cavando um buraco tão fundo que quando você olha para cima, não vê mais luz. Eu tinha 16 anos quando provei maconha pela primeira vez. Não foi nada demônio, não. Foi num fundo de quintal, depois do culto, com os irmãos da congregação que pareciam mais velhos só porque já trabalhavam. Um deles, o Zé, tinha uma moto e um sorriso que fazia a gente se sentir importante. Isso aqui não vicia, irmão. É só pra relaxar, ele falou, passando baseado. Eu não queria ser o chato, o moleque que fica de escândalo. Então traguei. Tosse, ardência, risada boba. No dia seguinte, acordei com a cabeça leve, como se o mundo tivesse perdido as arestas. Gostei. Minha mãe percebeu o cheiro no meu cabelo. Não gritou, não. Só olhou pra mim com aqueles olhos que pareciam ver através da gente e disse: Filho, o corpo é templo do Espírito Santo. Você tá sujando a casa de Deus. Eu me enchi de vergonha, juro. Mas não parei. Porque a vergonha passa, e a vontade de sumir da própria cabeça não. Com 18 já tava vendendo. Não pra qualquer um, claro. Só pros irmãos de confiança, aqueles que sabiam guardar segredo. A congregação era grande, tinha gente de todo tipo. Alguns até achavam que estava tudo bem, desde que não fosse drogas pesadas. Como se existisse isso. Como se a gente pudesse medir o pecado numa balança. Eu ganhava mais em uma semana do que meu pai em um mês na fábrica. Comprei meu primeiro tênis de marca, levei minha namorada no cinema, ajudei em casa. Me senti homem. Foi quando conheci o crack. Não foi amor à primeira vista, não. Foi pior. Foi como encontrar a resposta para uma pergunta que você nem sabia que tinha. A primeira vez fumei num beco perto da rodoviária, com um cara que eu nem conhecia direito. O efeito foi tão forte que eu caí de joelhos. Não de dor, não. De alívio. Parecia que todas as vozes na minha cabeça, o medo de não ser suficiente, a culpa por decepcionar todo mundo, a raiva de mim mesmo, tinham sumido. Silêncio. Paz. Por 3 minutos. Depois veio a queda. E a fome. Uma fome que não era do estômago, era da alma. Eu precisava daquele silêncio de novo. E de novo. E de novo. Casado aos 22 com a Ana. Ela era bonita, quietinha, daquelas que acreditam que o amor cura tudo. A gente se conheceu na congregação, ela cantava nos cultos, eu tocava violão. Os primeiros meses foram bons. Até o dinheiro acabar. Porque crack não é como maconha, não tem jeito de esconder. Você gasta tudo, vende tudo, rouba se precisar. Eu comecei a sumir de casa, a mentir sobre horários extras no trabalho. Ana chorava, mas rezava por mim. Acho que ela achava que era fase. Quando a Lia nasceu, eu juro que tentei parar. Segurei a menina no colo, pequenininha, cheirando a leite e sabonete, e pensei: esse é o meu milagre. Agora eu mudo. Durou 2 semanas. Depois, a fome voltou. E dessa vez, ela trouxe amigos. A dívida cresceu. Os caras que me vendiam não eram mais amigos, eram cobradores. Um dia, chegaram em casa. Ana estava no quarto com a Lia, que já tinha 1 aninho, e o Pedro, que tinha acabado de nascer. Eles não bateram na porta. Entraram. Um deles, o magrão, sentou na minha cadeira da sala como se fosse dono. Você tem até amanhã, irmão. Ou paga, ou a gente pega algo seu como garantia. Eu olhei para eles. Olhei para a porta do quarto, onde a Ana cantava uma música de ninar, e soube que não tinha saída. No dia seguinte, levei o Pedro. Não chorei. Não gritei. Só embrulhei ele num cobertor, coloquei dentro de uma bolsa térmica, aquelas de praia, grandes, e entreguei pro magrão. É um menino. Recém-nascido. Vale mais que dinheiro, eu falei. Minha voz não tremia. Mas minhas mãos, sim. O magrão abriu o zíper da bolsa, olhou pra dentro e sorriu. Sabia que você ia entender, irmão. Deus abençoe. Eles foram embora com meu filho. Eu fui pra dentro de cozinha, peguei a garrafa de cachaça que guardava no armário acima da pia e bebi direto, sem copo. O líquido queimou a garganta, mas era melhor que o vazio que sentia no peito. A Ana ainda dormia, então fechei a porta do quarto com cuidado, como se isso pudesse adiar o momento em que ela ia perceber que o berço estava vazio. Sentei no chão, encostado na geladeira, e fiquei olhando para a parede. Não tinha plano. Não tinha desculpa. Só tinha certeza de que, quando ela acordasse, eu ia ter que inventar alguma coisa. Talvez dissesse que o Pedro tinha ficado doente de repente e que um vizinho tinha levado pro hospital.
Ou que a assistente social tinha aparecido e levado ele embora porque a gente não tinha documento. Qualquer coisa menos a verdade. Mas a Ana não era boba. Ela ia saber. Sempre soube quando eu tava mentindo. O sol já estava alto quando ela abriu a porta do quarto, esfregando os olhos. Vestia a camiseta rasgada que usava para dormir, os cabelos bagunçados. Olhou para mim, depois pro berço e o rosto dela mudou. Não gritou, não chorou. Só ficou parada, como se o corpo todo tivesse virado pedra. Cadê o Pedro? Perguntou, a voz tão baixa que quase não deu para ouvir. Eu não respondi. Não conseguia. A garrafa escorregou da minha mão e rolou pelo chão, deixando um rastro de pingos pegajosos. Ela se aproximou devagar, como se o chão pudesse sumir a qualquer momento. Chegou perto do berço, tocou no lençol amassado, depois se virou para mim. Os olhos dela não tinham lágrimas. Tinham outra coisa. Algo que eu nunca tinha visto antes. Você fez alguma coisa com ele, falou. Não era pergunta. Balancei a cabeça, mas não sei se foi para confirmar ou para negar. Minha garganta doía como se tivesse engolido vidro. Eles vieram, murmurei. Os cara do Magrão. Disseram que se eu não pagasse, iam quebrar a gente. Ia ser pior para você. Ia ser pior para ele. A Ana não piscou. Não se mexeu. Só ficou me olhando, como se estivesse tentando entender como um homem podia ser tão covarde e tão cruel ao mesmo tempo. Você deu nosso filho para eles, ela disse, cada palavra saindo como um golpe. Para salvar a sua pele. Não é assim, tentei, mas minha voz falhou. Eles iam matar a gente. Iam machucar você. Eu não podia. Você podia ter lutado. Ela cortou. Podia ter corrido. Podia ter feito asterisco qualquer coisa asterisco menos isso. Ela se afastou de mim, como se meu cheiro a enojasse. Foi até a janela, olhou para a rua, como se esperasse ver o Pedro lá, no milagre. Depois se virou, pegou a bolsa que ficava pendurada na cadeira e começou a jogar suas coisas dentro. Uma camiseta, uma calça, o pente quebrado que ela usava desde que a gente se conheceu. Onde você vai? Perguntei, mas já sabia a resposta. Ela não olhou para mim. Longe de você. Ana, por favor, levantei, tropecei na garrafa, quase caí. A gente pode arrumar isso. A gente pode. Asterisco arrumar, asterisco. Ela riu. Um som seco, sem alegria. Como, Heitor? Como a gente arruma uma coisa dessa? Você asterisco vendeu asterisco nosso filho. Não tem volta. Ela passou por mim, abriu a porta. O sol entrou quente como se o mundo lá fora não tivesse mudado. Como se nada tivesse acontecido. Ana, espera, agarrei o braço dela, mas ela se soltou com um puxão tão forte que quase me derrubou. Não me toca, sibilou. Se você chegar perto de mim de novo, eu te mato. E foi embora. Fiquei sozinho no apartamento, com o cheiro de leite azedo ainda no ar, o berço vazio, e a certeza de que, dessa vez, eu tinha feito uma coisa que nem o tempo ia conseguir apagar. Saí pra rua sem rumo. Andei até meus pés doerem. Passei por bares, por praças, por becos onde a gente já tinha se escondido juntos. Tudo parecia igual, mas nada era. As pessoas falavam, riam, viviam suas vidas, e eu estava ali, um fantasma entre eles, carregando um peso que não tinha como largar. Quando anoiteceu, parei num boteco perto do cais. Pedi mais cachaça. O dono, um velho que me conhecia de vista, nem perguntou. Só colocou a garrafa na minha frente e foi atender outro freguês. Foi aí que vi o Magrão. Ele estava numa mesa no fundo, rodeado dos mesmos caras de sempre. Riam alto, batiam garrafas como se o mundo fosse deles. E de certo modo, era. Porque eles tinham o que queriam. Tinham o Pedro. Me levantei. Não sei o que me moveu. Raiva, culpa, ou só o desejo de acabar com aquilo de uma vez. Os passos foram mais firmes do que eu esperava, como se o corpo soubesse o caminho antes da cabeça. A cadeira rangeu quando empurrei a mesa do Magrão com o quadril. As garrafas tremeram, a conversa morreu. O que é, caralho? Magrão nem levantou os olhos. Só deu um gole no copo, lento, como se eu fosse um mosquito chato. Os outros riram. Um deles, o Zé Ruivo, deu um tapinha no meu ombro. Calma aí, parceiro. Tá querendo briga, ou tá querendo sentar? Olhei pra mão dele no meu ombro. Depois pra ele. O riso sumiu da cara do filho da puta. Onde é que tá o Pedro? Perguntei. Magrão finalmente ergueu a cabeça. Os olhos dele eram pequenos, fundos, como se já tivessem visto tudo e não dessem a mínima. Pedro? Repetiu, como se o nome não significasse nada. Por que eu ia saber? Porque você que tá com ele. Silêncio. Os caras trocaram olhares. Um deles, o mais novo, coçou a nuca e olhou pro chão. Magrão sorriu. Não era um sorriso bom. Você tá doido, menino. O Pedro sumiu faz tempo. Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe que você mentiu pra polícia. Todo mundo sabe que você tava com ele na noite que ele desapareceu. O Zé Ruivo se levantou devagar, a cadeira arranhando o chão. Chega, porra! Não vem com essa merda aqui não. Não tirei os olhos do Magrão. Me diz onde ele tá. Ou eu juro que vou te arrancar a verdade na marrã. Magrão riu. Um som seco sem graça. Você acha que tem coragem pra isso? Não respondi. Só encostei a mão no bolso, sentindo o cabo da faca que tinha comprado no mercado negro semana passada. Não era grande, não era bonita, mas cortava bem. Magrão viu o movimento. O sorriso dele desapareceu. Tá bom, ele disse, levantando as mãos. Tá bom, mas não é aqui. Saímos pelos fundos do boteco, onde o cheiro de urina e peixe podre misturava com o sal do mar. Magrão acendeu um cigarro, a ponta vermelha iluminando o rosto dele por um segundo. O Pedro tá vivo, falou solando a fumaça. Mas não é mais o mesmo Pedro que você conhecia. Meu estômago revirou. O que você fez com ele? Eu? Nada. Ele deu outra tragada. Foi ele que se meteu nisso. Dívida, você sabe como é. Dívida com quem? Magrão olhou para trás, como se tivesse medo de alguém ouvir. Depois se aproximou, baixando a voz. Com o homem que manda nessa cidade. O mesmo que te deixou vivo até agora por pura bondade. Sentiu o suor escorrendo pelas costas. Quem é? Ele balançou a cabeça. Não adianta saber. Você não vai chegar perto. Mas se quer ver o Pedro, amanhã à noite no Armazém 12. Só você. Se aparecer com polícia ou com essa cara de herói, ele morre na hora. E se eu não for? Magrão deu de ombros. Aí você nunca mais vai saber. E ele vai sumir de vez. Ficamos um tempo em silêncio, só o barulho das ondas batendo nos pilares do cais. Eu queria perguntar mais, queria saber se o Pedro estava machucado, se estava com medo, se ainda se lembrava de mim. Mas a garganta fechou. Amanhã então foi tudo que consegui dizer. Magrão assentiu, jogou o cigarro no chão e pisou. Ele falou já se virando. Não vem armado. Eles vão te revistar. Esperei ele entrar de volta no boteco antes de soltar o ar. As mãos tremiam. Não era medo, não só isso. Era raiva. Era alívio. Era a certeza de que, pela primeira vez em meses, eu tinha um rumo. Mas também sabia que se entrasse naquele armazém não sairia do mesmo jeito. E que talvez não saísse de jeito nenhum. Andei até a beira do cais e me sentei, as pernas balançando sobre a água escura. Tirei a faca do bolso e olhei o reflexo dela à luz dos postes. Pequena, suja e inofensiva. Não ia adiantar de nada. Mas eu ia levar mesmo assim. Porque no fundo não era pelo Pedro que eu estava fazendo aquilo. Era por mim. Para parar de ser um fantasma. Para finalmente fazer alguma coisa, mesmo que fosse a última. Respirei fundo e enfiei a faca de volta no bolso. O cheiro de peixe podre e óleo queimado subia do cais, misturado ao sal que grudava na pele. A noite estava quente, mas um arrepio subiu pela minha nuca. Não era hora de pensar. Era hora de agir. Levantei e voltei pelo mesmo caminho, desta vez sem me esconder. Se alguém me visse, que visse. Se alguém me parasse, pior para eles. A porta do boteco rangeu quando empurrei, e o cheiro de cerveja azeda e fumaça me bateu no rosto. O Zé, atrás do balcão, nem ergueu os olhos do jornal. Só grunhiu tá fechando sem convicção. Preciso do seu revólver, falei, jogando um maço de notas sujas no balcão. Não eram minhas. Tinham saído da carteira do homem que eu roubei 2 horas antes, num beco perto do porto. Ele não ia sentir falta. Zé finalmente olhou para mim, os olhos pequenos e vermelhos por trás dos óculos de armação quebrada. Mastigava algo entre os dentes amarelos. Tu tá louco, garoto? Ele cuspiu num copo sujo. Isso aí não compra nem a bala que tá dentro. Então me vende só a bala. Ele riu, um som úmido e rouco. Vai se fuder. Peguei um maço de notas de volta e contei mais algumas. Não tinha muito, mas era tudo que eu tinha. É pra hoje, falei baixo. E você sabe que eu não tô brincando. Zé me encarou por um tempo que parece que não acabava. Depois, com um suspiro, se abaixou e tirou uma caixa de madeira debaixo do balcão. Dentro, um revólver enferrujado, o cabo gasto pelo tempo. Ele checou o tambor, 2 balas. Se tu atirar nisso vai explodir na tua mão, avisou, empurrando a arma pra mim. Mas se é pra morrer, melhor que seja logo, né? Não respondi. Guardei o revólver na cintura, sob a camisa. O peso era estranho, como se carregasse um pedaço de metal quente grudado na pele. Obrigado, murmurei. Não me agradeces, cuspiu de novo. E não volta aqui. Saí sem olhar pra trás. A rua estava vazia, só os gatos magros fuçando no lixo e o barulho distante de um navio apitando no porto. O armazém ficava a 3 quarteirões dali,
Um prédio baixo de tijolos descascados, com as janelas cobertas por tábuas. Uma luz fraca vazava por baixo da porta de metal. Cheguei sem pressa. Se tivesse alguém de guarda já teria me visto. Mas ninguém apareceu. Empurrei a porta, não estava trancada. O cheiro de mofo e gasolina me bateu no rosto. Dentro, caixas empilhadas até o teto, cobertas por lonas sujas. No fundo, uma mesa com papéis espalhados e uma lâmpada pendurada por um fio. E o Pedro? Ele estava sentado numa cadeira de madeira, as mãos amarradas nas costas, a cabeça baixa. Um homem que não conhecia ficava de pé ao lado dele, fumando. Alto, barrigudo, camisa social com manchas de suor nas axilas. Não precisava perguntar quem era. O jeito como segurou o cigarro, como se o mundo todo fosse dele, já dizia. Quem é você? O homem perguntou sem tirar os olhos de Pedro. Sou o cara que veio buscar o que é meu, respondi. Ele finalmente olhou para mim. Sorriu. Ah, o fantasminha, disse, soltando uma baforada. O Pedro aqui estava me contando sobre você. Diz que você é um covarde. Não respondi. Só tirei o revólver da cintura e apontei. Minhas mãos não tremiam mais. O homem riu. Tu acha que isso me assusta? Ele deu um passo à frente. Eu tenho 20 homens armados a 2 minutos daqui. Tu atira, eles te deixam cheio de buracos antes de você cair no chão. Então é melhor você me matar agora, falei. Porque se não matar, eu vou atirar. Ele parou. O sorriso sumiu. Você não tem coragem. Não é coragem, disse. É cansado de ser um merda. O homem ficou quieto. Depois, deu de ombros. Tá bom, falou jogando o cigarro no chão. Mas você vai ter que matar o Pedro também. Ele viu minha cara. Olhei para Pedro. Ele levantou a cabeça, os olhos inchados, o lábio cortado. Balançou a cabeça devagar. Não, falei. Então não tem acordo. Apertei o gatilho. O barulho foi seco, como um estalo de dedos. O homem levou a mão ao peito, surpreso. Olhou para mim, depois para a própria camisa, onde uma mancha escura se espalhava. O corpo dele desabou de lado, pesado. Pedro gritou um som abafado, como se tivesse esquecido como fazer barulho. A arma ainda tremia na minha mão. Vamos embora, falei, sem olhar para trás. Pedro não se mexeu. Respirava rápido, os dedos cravados na terra. Ele estava brincando, sussurrou. Não ia fazer nada. Já fez. Puxei ele pelo braço. Ele resistiu, mas se levantou. A rua estava vazia, só o cheiro de pólvora e o cigarro ainda queimando no asfalto. E agora? Perguntou, a voz quebrada. Agora a gente some.